Meu povo, tudo bom? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e hoje o nosso segundo podcast do América Sem Máscaras. Você que acompanha o canal há muito tempo, né? Lá em 2014, 2013, você lembra que existia um quadro no programa no YouTube que eu chamava de América Sem Máscaras. Virou podcast esse negócio aqui. E o primeiro convidado nós tivemos, foi bacana pra caramba. E hoje eu tô com um cara aqui que é gente boa pra caramba, meu irmão. E é o Maninho. Maninho, prazer estar com você aqui. Muito obrigado. Dispor o seu tempo aí, meu irmão, para poder ficar um tempo aqui batendo papo com a gente, cara. Eu que agradeço, meu querido, pelo convite. E vamos lá bater aquele velho bate-papo, né? Obrigado pelo convite e espero ser produtivo para alguém esse podcast. Vamos embora. Ele não tem nem noção de ele estar entrando. Então, assim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Começa logo falando. Ele não tem nem ideia onde é que ele tá entrando. Mas, Maninho, primeiro queria te agradecer, que eu sei que você é um cara ocupado pra caramba. Eu que agradeço, meu irmão. A América é um terror, né, cara? A gente brinca que, assim, tá de carro bonito. Ela bate a Lisa, né? Comendo em restaurante legal, tá passeando, mas a gente trabalha que nem uns malucos nesse lugar aqui, né, meu irmão? Verdade, verdade. Eu brinco com o pessoal que eu chamo de escravos unidos. Santista sabe disso. Quantos anos aqui, Santista? 23. 23 anos aqui, então o Santista sabe mais ou menos. Eu tô um pouquinho, 3 anos a menos que o Santista. Só veterano aqui, velho. É, só veterano. Você, meu irmão, conta pro pessoal um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou falar algumas histórias engraçadas, mas assim, conta pro pessoal um pouquinho quando você chegou nos Estados Unidos e se você veio direto com a família, se a ideia era fazer aquilo que você faz hoje, porque se você não sabe, o Maninho é dono, e agorinha você vai ver isso aqui, meu amigo, pense. E quem acompanha o Instagram do Maninho e acompanha o meu, você vai ver o que tem aqui dentro. Aí nós vamos comer no meio do caminho aqui para não esfriar também não, tá? Maninho, ele tem uma pizzaria chamada Pie Faction. Eu não conhecia a Pie Faction até uma história bacana acontecer com a Pie Faction, que foi quando o Luciano Huck veio em... Isso, 2016, eu acho. 2016. Foi. Né? Mas antes da gente contar a história da Pie Faction, da pizzaria e como é que você entrou nesse negócio, conta pro pessoal, você tinha vontade de morar nos Estados Unidos? Quando é que você pensou em vir pra cá? Como é que foi isso? Sim, sempre foi um sonho, né, morar nos Estados Unidos, inclusive em Orlando, né? Era um sonho de infância morar em Orlando. E quando foi 2010, eu fiz uma viagem para a Europa e na cabeça fui realmente tentar tirar Orlando da cabeça. Fui a alguns países. Já tinha visitado Orlando? Não, ainda não. Não conhecia. Tá. Não conhecia. Aí fui para a Europa, acho que passei por 9 países nessa época. E tentei tirar Orlando da cabeça. Disse, eu vou conhecer um outro país. Eu não queria ficar no Brasil, eu queria realmente morar fora. E aí eu fui conhecer a Europa, passei 45 dias viajando pra Europa. Você é de João Pessoa, né? João Pessoa. João Pessoa. Aí fui em 2008, 2010, pra tirar tema, né? Uhum. E voltei e disse, não, eu quero... Na própria viagem eu falei com um amigo meu, já liguei para um amigo meu da agência, o Toninho, da World Tour de João Pessoa. Falei assim, Toninho, quero tirar meu visto dos Estados Unidos, o visto americano. Fez assim, não gostou não? Falei, não, gostei da Europa, mas eu quero saber o que me espera lá, sonho é sonho. É. E... 2010 o visto foi aprovado, já corri pra cá. Foi chegando de viagem, passando 20, 25 dias, fiz a entrevista. Quando o passaporte chegou, a passagem já estava comprada, antes do visto chegar. Uau. Vim embora pra Orlando, passar uns dias. Vim em 2010, eu acho que eu vim umas 6 vezes. Caramba, foi, eu vim várias vezes. Tu foi, voltou, Sim, fui e voltei várias vezes. Aproveitei para levar aquela Muamba pro Brasil, vender aquelas coisas, vinha tirar a passagem, né? A despesa, né? E você trabalhava com o que lá no Brasil? Lá eu tinha um lava-jato, car wash. Trabalhava com car wash, olha só tinha de tudo, né? Eu construía, eu comprava e vendia carro, então assim, eu sempre me virei muito bem. É um brasileiro, né, cara? Vende carro, chupa cana, sorvete, anda de bicicleta. Exatamente. Aí quando eu bati o pé em Orlando, senti aquele clima, eu disse, nossa, aqui é o canto. Arrepiou na hora, a pele arrepiou, disse, isso aqui é o canto. Veio com a família ou não? Vem só eu e minha esposa. Tá. E no tempo que ela veio, ela meio que, não bora morar fora não. Ela disse, não, se tu não for, tu fica, porque eu vou. Ponto. Aí ela falou, então bora. Tava determinado. Porque ela sempre foi muito, eu também, muito família, mas assim, eu vi que não tava dando no Brasil. Uma hora isso aqui vai estourar, eu não quero estar por aqui. E olha que 2010 exatamente era uma época que o Brasil não tava ruim, né? Eu já tinha essa... Já tava com visão já lá na frente. Visão lá na frente já. É. Mas o Brasil que, tá meio que bombando, parece o túnel do tempo, né? Tipo, hoje você vê o que era... Era ótimo. E eu já conseguia ver, vai dar errado uma hora, eu vou vazar. E eu saí numa hora boa. Cheguei aqui, tinha acabado... Ainda tava na crise de 2008, na verdade, né? Sim. Teve uma crise de 2008, você passou por isso aqui. Se recuperar. Exatamente. Eu peguei ainda a Tal Home que eu vim comprar aqui, comprei por $110 mil. A Tal Home que hoje vale quase 400 mil. Onde foi isso? No Vila Capri.
No Vila Cap, Eu tenho uma bem townhome lá. localizado pra caramba. Não vendeu ainda não? Tá com ela? Não, tá alugada. Que legal. Não vale a pena vender, deixa alugada que é melhor. Não vale, não vale. Ali é bom pra caramba, É muito cara. bom, eu comprei por 110 mil. Puxa, No hoje tempo. tá valendo uma grana pra caramba. Você vê, o que, né, da crise, eu cheguei na crise, foi o melhor momento pra mim chegar, foi na crise. Então você, no Brasil, você tinha uma condição financeira ok. Ok, tu batalhava muito. Sim. Não vou dizer a você que, eu vim trabalhar na América, não. Eu deixei de dormir na América. Lá eu trabalhava tanto quanto aqui. Só que Sim. aqui você trabalhava um pouco mais que você mal dormia. Sim. A preocupação aqui é muito maior. Você está num país que não é seu, você não fala a sua língua e complica, tudo complica muito. E você fica muito pilhado, a cabeça fica muito tentando resolver e não é do jeito que você quer. Não existe jeitinho brasileiro. Não, e assim, Lá você tem um conhecimento com um ou com o outro, a gente consegue meio que dar uma maquiada, vamos dizer assim. E eu vim exatamente por esse motivo. Eu queria seguir uma cultura na qual eu fazer sempre a coisa certa sem ninguém passar a rasteira em mim. Porque no caso do Lava Jato, tipo assim, 3, 4 meses ia um fiscal da natureza, né? Vamos assim. Checar se Checar e sempre inventava uma coisa errada que não estava errada para vir pegar propina. E eu tinha que dar, porque ia fechar o Lava Jato por coisa que ele inventou. Então isso foi enchendo meu saco. Eu disse, cara, eu não quero ver no Brasil. Tudo é no jeitinho, tudo, eu não quero viver assim. Eu lembro que quando eu construí lá no Brasil, eu construí uns apartamentos e quando eu fui pegar a bit dos apartamentos, eu tinha que pagar uma taxa do INSS, tinha que se liberar lá o INSS, né? E quando eu fui no local, o pessoal falou assim, olha, não dá para pagar hoje. Eu não conseguia falar com o responsável pelo órgão. Não conseguia. E aí um dia eu encontrei um cara que falou assim, olha, se você não der uma grana, você não vai falar com o cara. Você não vai falar com o cara e não vai resolver o teu problema. E até hoje assim, infelizmente. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 25 anos de idade, né? Eu tinha 25 anos de idade. E quando Foi eu cheguei... ontem. E quando eu cheguei, cara, eu não tinha tanto costume do Brasil, eu não tinha vivido ainda muito tempo como empresário no Brasil. Eu montei minha empresa muito cedo, né? Comecei a ralar muito cedo, mas não tinha aquele negócio ainda que, sabe, que impregnou, porque tem o brasileiro quando chega aqui com 40, 50 anos, que já fez muita coisa no Brasil, é difícil até ele tirar o jeitinho, sim, aquilo que ele aprendeu durante o tempo, até às vezes não é nem por maldade. Tem um cara safado que é safado, mas tem um cara que não é safado, mas o que? Ou ele anda daquele jeito ou o negócio não vai pra frente, né? Então, assim, infelizmente. Você chegou com uma estrutura até ok, né? Quando eu vim pra cá, eu trouxe, acho que foi 360 mil dólares. E eu comprei a casa, comprei a pizzaria, separei uma grana assim... Tu já chegou e já comprou a pizzaria? Já. Eu vim em 2010, 2011 eu comprei a pizzaria. Que doideira. Mas Foi. você já teve pizzaria no Brasil? Não, coisa? eu vim pra montar uma padaria. Tá. Eu queria montar uma padaria e depois eu vi que... Quando você chegou, tinha a padaria do lado do Camilas. Só. Não tinha um Amor em Pedaço, não? Não. Amor em Pedaço foi 3 anos depois que eu cheguei. Você chegou em 2011. 2011. Eles montaram Amor em Pedaço, acho que 2014, 2013. É verdade. Por aí. Você chegou Você chegou, só tinha a padaria lá de brasileiro só tinha o Camilas, o Vitórios e a padaria, só. Sim. Na época do Vitório, era o Gilson ainda, cara. Nessa época, só tinha isso mesmo, é verdade. Não tinha outra padaria. Não tinha. Hoje tá empestado de restaurante brasileiro, de sushi, de pizzaria, só tem pra todo gosto. Sim, e aí você desistiu de montar. Eu desisti porque eu vi que as pessoas brasileiras que moram aqui não têm a cultura de sair no final da tarde do trabalho e comprar aquele velho pão francês, né? E eu vi isso, não vai dar certo porque eu não vejo essa cultura aqui. Na minha cidade, pelo menos, todo mundo sai do trabalho, passa na padaria para comprar uma pamonha, uma canjica, um pão francês, um pão quentinho. E eu vi que aqui não rolava. Aí disse, qual o segundo plano? Aí eu vi, tinha uma pizzaria assim, chamada, qual é o nome dela? Era Sebastian's. Eu lembro da na pizzaria International brasileira. Exatamente onde é Amor e Pedaço. Exatamente. Eu lembro. Eu tinha ido umas Tinha um cara de quibe ali, que fazia quibe logo na esquina, que era brasileiro. Eu não lembro não. Tinha um cara que era de quibe, só que ele tentou atingir o mercado. Porque o que acontece? Nessa época aí que você montou a sua pizzaria, você montou em 2011? 2011. Eu tinha gráfica. E só que eu não atendia muito o público brasileiro. Mas eu fiz muita coisa. O Léo, sabe o Léo? Léo Silva? Sim. O Léo Silva abriu o Silvas, o mercado Silvas. O Léo é meu amigo. Já foi depois de mim, o Silvas. Pois é, o Silvas, todo o material que montou, a parte de gráfica, tudo aquilo, foi eu quem fiz. Pô, que legal, velho. Foi, que eu tinha gráfica, né? Fiquei com a gráfica 8 anos. Foi assim que eu peguei minha documentação. Apliquei naquele visto L1, que na época a maioria o meu aplicava. também foi. Você também fez Era L1? mais, entre aspas, mais fácil do que hoje, né? Sim, mas eu tinha empresa de fato, o negócio funcionava. Brasil, você também, né? E aí... Lá a gente tinha padaria no Brasil. Você já tinha, então você mexia a família da minha esposa tinha padaria. Então, por ter tudo no nome dela no tempo, a gente disse, não, bora fazer o visto pelo L1 porque vai encaixar.
E graças a Deus deu certo. E o começo foi perrengue, cara? Muito. Da pizzaria? Muito, 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 muito. Eu falo assim, galera, porque você que tá assistindo aqui, eu sei que... O que o pessoal pensa, velho? Quando Eu quebrei. Você falou que foi perrengue. Eu quebrei com 6, 7 meses que eu tava aqui. Eu quebrei. Eu não tinha mais nada, dinheiro nenhum. Sério? Eu colocava mensalmente de 16, 15, 20 mil dólares por mês pra a pizzaria funcionar. Quando acabou todo o dinheiro, eu falei que comprei a pizzaria por 110 mil, o townhome por 110 mil, o que sobrou de 100 poucos mil, de licença, de tudo, sobrou 60 mil dólares. E eu disse, isso aqui é dos meus carros, que eu sempre fui apaixonado por carro, sempre. Sim. Eu posso estar ferrado, mas carro meu tem que ser bom. Então assim, eu disse, isso aqui é pro meu carro. Que nada, foi embora feito água. Foi carro, foi tudo? Foi. Eu tava de carro alugado no tempo. Tá. Aí eu quebrei na emenda, botei todo mundo pra fora, fechei a porta e falei assim, agora só eu e você aqui dentro. Aí teve um conselheiro que não podia trabalhar no outro canto, que tinha um problema com a justiça, nem sabia, depois que ele foi me falar que não podia. Ele continuou trabalhando com a gente, e depois de uns 3 meses empatou as contas, eu falei, pronto, esse é o caminho. Agora eu vou lavar carro na rua. Você fez mobile detailing? Aham. Que legal. Cara. Aí fui lavar carro na rua, minha esposa ficava na pizzaria pela manhã, e um funzinheiro. Isso era o quê, 2012? 2012. Tá. 2012. Aí passou uns 6 meses mais, quase um ano, da abertura quase um ano. Aí tava empatando certinho já, depois que eu quebrei, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a lavar carro, aí eu chegava na pizzaria de 5 da tarde, ficava até 3 da manhã, ia pra casa, tomava um banho, deitava, acordava de 6 da manhã, dormia 3 horas por noite durante um ano. Aí o que eu tava falando pro pessoal. É por isso que eu entrei nesse assunto, exatamente isso. O que eu tava falando pro pessoal? A maioria que tem vontade de vir pra cá, e assim, eu atendo gente o dia todo querendo. Pra você ter uma noção, cara, o meu fluxo de gente que entra em contato comigo, a faixa de eu recebo de 600 a 800 mensagens no WhatsApp todos os dias. Você tá doido. Todos os dias. E eu demoro aí 1h30 a 2h30 para responder todas as mensagens. Então eu sento e do meu dia, eu começo o meu dia respondendo todas as mensagens. Eu respondo. E a dúvida, e a vontade, o desejo é sempre muito parecido. E há sempre parecido, erro, cara. Há um erro tão grande, porque aqui... É um erro principal. Eu já sei o que você vai falar. A quantidade de gente que mostra que as coisas aqui são tão fáceis, que é só você abrir a porta que o negócio vai andar, que o negócio vai funcionar, que não vai ter perrengue nenhum. Isso faz um desserviço. Eu vou falar uma coisa para grande. Eu vou falar uma coisa para você. Em questão de perrengue, se no Brasil, você que tá assistindo a gente aqui, tem perrengue, consegue, bota aí, dobra. Aqui é dobrado. Aqui é dobrado. É porque a gente enfrenta uns outros problemas. Exatamente, coisas novas que a gente não sabe resolver. Sim. É impressionante. E aí o que acontece? O pessoal vem com essa ideia de que, cara, eu vou montar alguma coisa, vai ser fácil. Eu lembro que um cara chegou para mim, eu contei isso uma vez. Pablo, comprou uma casa e falou, eu quero montar um espetinho. Aí eu falei... Eu teve 7 anos no espetinho, a carrocinha. Aqui? Não, lá no Brasil. Lá no Brasil. Aí falou, queria montar um espetinho. Aí eu falei, tá bom, vai montar um espetinho, mas assim, qual o público que você quer atingir? Não, eu quero fazer brasileiro, que não sei o que. Eu falei, velho, olha só, analisa esse negócio direito. Porque se você montar só espetinho, estilo espetinho brasileiro, eu sei que a gente não pode falar de exceção, mas a regra, isso não é algo que o americano está acostumado. E se você for lidar só com o público brasileiro, você pode ter uma dificuldade muito grande com o teu negócio. Sim. Ainda mais o cara que ele abrir lá perto de um Interpark. Resultado. Esquece. Resultado, montou, 6 meses depois quebrou. O que ele fez? Contratou uma empresa que faz pesquisa de viabilidade. Eles transformaram o espetinho dele em um negócio meio pollo tropical. Já foi no pollo tropical? Já. Transformaram meio pollo tropical, que é o quê, pessoal? Combo 1, combo 2, combo 3, que é o quê? O espetinho fica ali à vista, esquece coração de galinha. Coração de galinha você oferecer para o americano, ele pula lá no mato. E aí, não é não? Eu até pulo. Esse daí eu não como, não. Já tá aqui, mas o americano, não, se falar isso, vocês eles ficam loucos. Pulam lá no mato, né? E aí, cara, ele fez, só que ele tinha frango, carne, tudo, montou a franquia. Ele já vai pra 3ª, pra 4ª loja, que ele montou a franquia dele e montou estilo americano. Que top. Mas tá tudo do sul da Flórida. E eu tava falando isso porque, assim, o pessoal acha que é muito fácil, né? Porque hoje é fácil a gente ver, a gente vai pra um... Igual nós fomos pro cruzeiro do Wesley Safadão, isso. do Chitãozinho Chororó. E assim, é legal, a gente posta coisa bonita, aquele negócio, aquele glamour, encanta, né? aquele glamour. Porque é diferente todo. Do Brasil, aqui é tudo diferente do Brasil. Até se você postar a rua, asfalto, é diferente do Brasil. É diferente. E aquele glamour todo, e as pessoas às vezes não entendem que um planejamento, uma preparação emocional, psicológica da família. Exatamente o que eu passei, interrompendo você. A minha vontade era tão grande de vir pra cá,
que eu passei por cima de tudo e de todos. Quando eu ia no advogado, fui uns 3, 4 advogados. O que acontecia? O cara falava assim, porque o visto que você quer tirar não se encaixa disso aqui. Na mesma hora, minha cabeça bloqueava assim. A minha vontade era tão grande, bloqueava. Fazia, puf, esse não serve. Puf, esse não serve. Ironia do destino, deu algumas coisas erradas no meu visto. E depois eu fui fazer um outro visto, no qual o primeiro advogado que foi chato comigo, que eu disse assim, ele falou que eu não queria escutar. Mas ele estava correto. E eu tive que dar o braço a torcer e fui no cara de novo e ele resolveu. Entendeu? Então, assim, às vezes a vontade de vir é tão grande que a gente passa por cima de tudo. Então tem que ter tem que ter muito planejamento, muito, não é pouco, não. E aí, voltando, que eu tava te falando, cara, esse pessoal que quer vir pra cá hoje, você como um cara que tem um business hoje, que você já tem a segunda loja, né? Você tem uma na Kirkman. Isso. E a outra lá em Kissimmee. Né? Que eu, particularmente, eu acho a de Kissimmee muito linda, aquela... Eu reformei a Metro Oeste, tá linda, viu, também? Não, eu sei que a Metro Oeste é muito bonita, mas eu não sei porque a de Kissimmee eu tenho um charmezinho que eu gosto bastante. Tem. Acho que aquela cozinha abertona ali no meio ali é muito bacana. Legal, muito bacana. Essa galera, se você fosse olhar no olho de um caba que quer hoje chegar e montar um restaurante, montar alguma coisa de comida, ou montar alguma coisa aqui, cara, o que você falaria para um cara hoje que quer fazer isso? Qual que é o seu... O que você daria um conselho para esse camarada? Assim, sonho foi feito para realizar, né? Com certeza. E muito planejamento. Vem estudar o mercado, venha com calma, com tempo. Não faça as coisas, não vá na cabeça de muito podcast, youtuber que bota as coisas mentirosas, que prejudica milhões de pessoas, que eu já vi muita gente prejudicada. Gente que chega com dinheiro, fica liso e termina tendo trabalho, às vezes, que não queria ter. Então, assim, hoje aqui é fácil perder dinheiro, né, meu irmão? Rápido. Essa leva que tá vindo novato aí, gente, tome cuidado, porque tá um pouquinho pior do que antes. Viu? Mas você acha que o planejamento, ele tem que ser um pouco mais com cautela? Ou você acha que o planejamento tem que ele ser, vai cara... conforme anda? O que você acha? Hoje o público aqui tá muito instável, você já notou isso já? Sim. Eu tô aqui há 13 anos, eu não consigo ver 10% das pessoas que eu via quando eu cheguei aqui. Tem mudado com muita frequência e isso é preocupante para quem chega. Pra gente estar estabilizado, já tem uma marca sólida no mercado, solidificada, isso pra gente fica não fácil, mas fica ok. A gente sente, tipo agora, esse mês agora, são 2 meses fracos. Sim. Mas a gente já se preparou para isso, a gente já sabe. Então imagina pra uma pessoa que vem e monta um negócio aqui em julho, bombando e tal, aí pega junho e julho, arregaça, vende bem e tal. Quando chega a época da Quando vaca chega magra. o próximo mês, meu cara fala assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí, não, mas é só esse mês, aí emenda setembro. Você vê que em setembro todos os restaurantes são 2 meses de medical dining, né? Imagina aí, os caras vendendo uma comida top por $35. Se eu não me engano, eu acho que deve ser um pouquinho mais de 40. Então, assim, o mercado, cara, aqui é muito competitivo. É muito agressivo. As redes americanas, vou dar um exemplo, tem restaurante americano bem arrumado, tipo Flames, o Erivis. Essa época eles estão na vaca magra, então eles vão pra cima com gosto de gás, tem bala pra queimar. Aí é propaganda, aí pega, desconto. Tipo, vou dar até eu como exemplo, pega uma Pie Factory, tem 2 lojas. Se eu não fosse minha esposa e eu não fosse organizado, meu irmão, a gente quebrava. Quebrava. Porque você precisa fazer formiguinha, né? Juntar dinheiro pra época da vaca magra. Tem que ter a reserva, tem que se organizar. É igual no trabalho de corretor. Saber organizar, senão dá errado. Eu falo pro pessoal, né? O pessoal fala assim, eu vou virar corretor porque... Né? Igual o último podcast que a gente fez, foi eu e o Pavone, somos 2 corretores que tem que legal, você é podcast junto? Sim, foi o primeiro foi nós 2. Que top. E o pessoal acha que até que a gente tinha rixa um com o outro, né? Fala assim, rapaz, o povo como imagina é que é? isso, né? Porque... Eu falei, não tenho rixa com ele não, pô. Ele faz o trabalho dele, eu faço o meu e a gente se respeita. Feito o povo falava que, porque Maninho tinha raiva da concorrência. Aí eu falei, não tenho raiva de nada não. Tanto que eu fui nas pizzarias aqui, em várias, e postei, não tem problema com isso. Eu posto todo canto. Isso eu vejo ele fazer. Ele posta, eu posto todo canto. Nós vamos falar sobre isso agora. Não tem estresse comigo, não. Mas esse galera, por exemplo, chega e fala assim, eu quero virar corretor. E eu sempre digo pra eles o seguinte, você quer virar corretor? Bacana. Agora, você só vai começar a ver dinheiro daqui a 1 ano. 1 ano e pouco. Ser corretor é uma coisa e virar corretor é outra, né? Porque se você vende uma casa agora, se for em construção, a casa demora 9 meses, 10 meses pra ficar pronta. E se você não tem um caixa... O que eu vi de restaurante, Maninho, de cliente, de pessoas que eu conheci montar e quebrar em 1 ano e pouco, não tá escrito no papel. Você quer ver um nome que eu vou falar aqui? Eu não sei se eu posso, mas deve poder, não tem problema. A Blackfire. Sim.
Você lembra da Blackfire? Sim, lembro, sim. Blackfire, cara, eu entrava lá amigos dentro, meus. coisa linda aquele restaurante. Era um puta restaurante. E não aguentou o rojão. Não aguentou o rojão. É difícil. A minha visão era exatamente, não só para o Blackfire, como vários outros restaurantes, que vou citar até nome, que já não tem mais nos Estados Unidos. Uhum. O Paris 6 abriu em Miami. Eu conheci um dos sócios do Paris 6 de Miami. Eu tive 3 vezes no restaurante, não conheci o dono, estava lá nesse dia, não conheço o dono, não sei quem é. Não tô falando mal da administração dele, mas quando eu bati a vista, eu disse assim... Não vai aguentar. Não vai aguentar. Tá Girafas aqui tá no caminho errado, exatamente. Eu falei, tá no caminho errado, não vai aguentar. Não que eu sou o bambambam, que eu entendo de tudo. Mas eu respeito a minha visão. Uhum. Eu cheguei aqui, penei, velho. Eu apanhei pra aprender. E os caras não querem apanhar. Os caras querem sentar na janela, querem chegar e sentar na janela. E tipo assim, esquece. Vir no Brasil aqui pode ser... Se o McDonald's fosse só do Brasil, McDonald's do Brasil, mas esquece. É só mais um que vai no mercado. É. O Girafas no Brasil é fantástico. É fantástico, é uma franquia muito enorme. E aqui durou um ano, eu acho. Durou um ano. 2 anos, eu acho. É. A Vera, inclusive, era amiga minha que foi dona dos Girafas aqui, né? É. Ela chegou a falecer. Eu sou de Brasília. Girafas nasceu em Brasília. E lá em Brasília, Girafas é sucesso, né? E aí, quando eu vi aqui, não deu certo. Agora, cara, você falando de perrengue, de dificuldade que você enfrentou, se você fosse enumerar algumas dos pontos aí, sei lá, os 3 pontos mais difíceis que você enfrentou durante essa dificuldade da empresa engatear, família foi um deles? Com certeza. Sua esposa deu alteração? Demorou como é que foi? uns 8 meses pra... Eu acho que 1 ano, mais ou menos. Ela bateu no filme querendo voltar. Eu disse, não vim pra desistir, não. Ela queria voltar? Queria. Bateu o pé? Falei, não quero, não vou voltar. Por mais que eu quebre. Chegou até uma época que a gente queria vender a pizzaria, tinha uma pessoa interessada. Uhum. Tinha um cara que tinha um restaurante chamado... Eu não lembro. Carreiras, lá em Dr. Phillips. Não lembro. Era um restaurante italiano, só que o dono era brasileiro. Uhum. E ele mandou um cara ir lá oferecer dinheiro na pizzaria. Eu tava desesperado, trabalhando muito, não aguentava mais, só vou vender. Ele queria me pagar 250 mil, de vendo por 350. Aí quando foi na sexta-feira, ele falou assim, o cara aceitou a proposta, amanhã a gente vai assinar o documento. Fui naquele modo cavalinho ali, assinar a documentação, o cara faleceu. Eita! Vê como Deus, até nessas horas, né? É. Precisou que o cara morresse pra não desistir do meu sonho. Então, pelo que eu identifiquei aí, família foi, porque família é um negócio, família, gente. A língua e um fator muito importante, saber com quem você lidar aqui. Eu perdi muita grana. Com gente errada? Com gente errada. Muita grana. E assim, se fosse dar um conselho, maninho, pro cara não se envolver com uma pessoa errada aqui, ou pelo menos tentar identificar como enxerga alguém que não é o que apresenta ser. No meu ponto de vista, hoje, eu vou falar pra você, às vezes não, todas as vezes o barato sai caro, né? Uhum. Hoje, é a visão que eu consigo ter, se eu pudesse voltar atrás, procuraria as pessoas certas. Tipo assim, vou dar um exemplo de você. Uhum. 3 corretores que eu sou fã aqui. Uhum. Posso falar, né? Pode. Você é um deles, o Pavone e o John Silva. Uhum. Não desmerecendo ninguém, tá? Sim, sim. Gosto de muita gente. Mas são essas 3 pessoas que hoje eu vejo bem na mídia, que tá um longo tempo na mídia, que você não ouve falar mal de vocês. Uhum. Advogado também. É outro também que... Não sei se eu posso falar nome. Pode falar. O Walter Santos foi meu advogado do primeiro dia que eu cheguei aqui. Desisti dele por ele tinha acabado de falar, né? Foi duro. Que ele falou coisa pra mim que eu não queria escutar. Aham. Falei, não quero. Acabando tá dando atenção, mas ele falou, ele cantou a pedra e foi exatamente como ele falou. Uhum. E eu tive que voltar atrás e vir pra ele. Sim. É um cara que tá aqui, eu acho que há uns 20, 25 anos, no mercado, que você não vê ninguém falando dele. Sim. Trabalha sério. Uhum. Como tem vários outros que eu não conheço, mas tem vários outros também que você procura saber as pessoas que você procura e se envolve aqui. Isso é primordial. Nós falamos no podcast passado, né? E eu vou repetir essa dica pra você que tá assistindo aí. Cara, você tá aqui nos Estados Unidos, você quer montar alguma coisa, você vai se envolver na sociedade. Sociedade é um terror. Se você não faz sociedade com pessoas que você tem plena consciência de onde tá pisando... Cara, sociedade com mulher tem hora que não dá certo. Sociedade com a minha esposa dá briga em casa ainda. Dá briga. Eu te dou um conselho. Faça um background check no Brasil e aqui. Custa nada. Eu vou contar um negócio pra você que antes era diariamente. Só que o fato de eu ter cortado muita gente e ter tirado mais um pouco... dar uma recuada em questão disso, que não é o que eu queria. O pessoal quer que eu monte franquia, quer ser sócio meu. Era diariamente, hoje é semanalmente. Gente querendo ser sócio meu, querendo investir. Meu irmão, eu piso muito no chão.
Eu não. Eu cheguei que fui pra reunião na mesa, o cara botou um cheque de 5 milhões em cima da mesa. E eu fiz qual a proposta? Ele veio fazer a proposta da McDonald's pra mim. Já assistiu o filme McDonald's? Fez aquela proposta, tipo assim, eu vou montar 2 lojas aqui, mais 3 lojas de delivery e tal, não sei o que lá. E as franquias que eu vender vai ser tudo minha e vai ser só 2% do royalties seu. Eu falei, negativo. Ou seja, ele tava comprando minha marca. Eu falei, não vendo. E isso, o que ele tá falando, se ele aceita um cara desse e vai... Vamos, sei lá, vou trazer estaria vendendo meu sonho. E não só vendendo o seu sonho. O que eu tô dizendo para as pessoas também é que, mesmo que você precise de um investidor e de um sócio, não custa nada. Você chega no Brasil, você contrata empresas no Brasil que fazem um nada consta, checa a vida da pessoa inteira. E assim, o pilantra, gente, ele não deixa de ser pilantra, tá? Isso é só pra você saber. O que acontece com ele? Ele fica um tempo sem fazer pilantragem, mas uma hora ele pisa no tomate. Então, quando você fizer uma pesquisa de uma pessoa no Brasil, se você quer montar um negócio, a pessoa é brasileira ou é aqui nos Estados Unidos, algum rastro vai ter. Aí você decide se você quer enfiar num negócio com essa pessoa ou se você não quer enfiar num negócio com essa pessoa. Eu tô falando porque eu tive um cara agora que montou uma sociedade com uma pessoa, um conhecido, um amigo dele comprou a casa comigo. E montaram a sociedade, o cara colocou dinheiro na sociedade. De repente, compraram uma propriedade, que é comercial. Essa propriedade comercial estava paga. Os dois colocaram dinheiro para não ter despesa mensal. Né? Porque o fixo aqui é um negócio que come muito. Provavelmente você quebrou na época que você quebrou pelas despesas fixas que você tinha. Só que o pilantra do cara, ele não conseguiu visto, o sócio. Ele colocou uma linha de crédito no imóvel comercial sem o sócio saber. Nossa. Pegou a grana, repatriou o dinheiro pro Brasil e sumiu. E deixou o imóvel aqui que estava pago. Hipotecado e com a grana na mão e levou. Uau. E aí eu falei com ele falou assim, eu vou escutar o teu conselho depois. Eu vou vou checar a vida desse cara depois. Quando ele checou a vida do cara, o cara já tinha feito isso no Brasil já umas 2 vezes. Uau. Então, assim, essa pesquisa é muito importante. Agora, falando disso, né? Eu sei que isso é um negócio triste, é ruim, né? É chato. Eu dei umas dicas pra ele lá. Mas é bom alertar. Conheço umas pessoas grandes lá no Brasil que vai encontrar ele, acha ele lá. E outro detalhe, gente, acima de $100 mil é crime federal. Se é crime federal, FBI. FBI chama Interpol. Interpol pode passar as fronteiras do Brasil e buscar o caba lá do outro lado. O que não é difícil de achar, né? O que não é difícil de achar. 100 mil. Agora, maninho, a pizzaria, você quebrou, você trabalhou igual eu trabalhei, que eu tive 7 anos que eu trabalhei aqui, cara. Eu chegava meia-noite e saía 3 da manhã. Você tá falando que você também... Passei 8 anos sem folgar. Eu também não tinha off. Então, assim, esse é Escravos Unidos que a gente brinca, né? Nessa ralação, cara, tentando fazer o negócio andar, você teve um episódio muito bacana que foi... eu não sei se isso foi algo que foi um marco pra você, se a partir dali a pizzaria teve um jump, ou se isso não mudou muito, você já estava de fato andando numa linha boa, que foi a questão do Luciano, quando ele veio. Isso foi um marco pra você? Conta um pouquinho, pessoal, como é que foi o que aconteceu? Em 2015, no final de 2015, eu acho, mais ou menos, a produção do Luciano Huck entrou em contato com a gente. Tomei um susto, eu falei, não, isso é um trote, isso deve ser uma pegadinha. Falando que de algumas pizzarias da Flórida, a gente foi escolhido para fazer uma matéria que seria aquela matéria da entrega de pizza. Eu lembro, eu assisti até. Cara. Lógico, a gente aceitou. Quando eu aceitei, achei que tinha sido trote, esqueci um pouco. Aí deu mais um mês, eles ligaram de novo, confirmando que realmente se a gente tava pronto, que tinha algumas regras. Desculpa. Aí eu disse, não, bora fazer sim. E tinha a pizzaria, não sei se você conhece aquele tema, acho que não. A Metro Oeste, a pizzaria da Metro Oeste era bem pequenininha, cabia 36 pessoas sentadas. Eu colocava a mesa na calçada. A gente tinha um espaço fora que podia colocar a mesa. E tinha um ponto do lado que era um bronzeamento artificial. E o cara tava lá. E eu disse assim, vou perguntar a esse cara se ele tá vendendo ponto, porque eu tô vendo um negócio, um potencial grande exatamente por conta dessa situação do Caldeirão do Huck. Aí o cara disse, não, isso aqui não vai não, o seu cara foi muito grosso comigo. Aí eu, beleza.
Tipo, eles ligaram, era 6 meses pra frente. Ah, cara, eles não apareceram de uma hora pra outra. Ligaram, te Não. deixaram você se programar. Passaram as regras pra gente se programar que no dia tinha que estar fechado pra fazer a matéria. Ninguém podia entrar na pizzaria, tem que envelopar a pizzaria pra ninguém saber que ele tava lá dentro. Foi muito discreto tudo. E aí, Que doideira. beleza. Coincidentemente, o cara quebrou. Do lado. A empresa do cara quebrou. 3, 4 meses o cara fechou. Aí eu liguei pro mall. Fiz, então, tô querendo ampliar a pizzaria, tal. Tanto, filho. Beleza, fechado. Fechei. Eu tinha $70 mil no bolso. No caixa. Fluxo de caixa da pizzaria. E o Jorge fazia assim, você é louco? Eu falei, não, vou pra cima com esse dinheiro. Socou o dinheiro todo Vou lá dentro. reformar. Vai acontecer isso, vai bombar. E não sei o que. Aí, beleza. Comecei a reforma. Não chegou nem a metade com 70 mil. Tu pegou a reserva toda e socou na Não pizzaria. tinha um centavo de fluxo de caixa. Que Se acontece, o cara quebrasse um freezer, não tinha dinheiro pra comprar. Aí não deu dinheiro. Eu peguei um amigo meu, liguei assim, me empresta 10% aí, 100 mil. Foi fechado. Peguei 100 mil. Gastei 177 mil dólares Pra reformar. pra reformar naquele tempo, que era muito dinheiro. Tá, 2016. Aí, consegui reformar. O Luciano Huck, quando veio fazer, a gente tava exatamente na reforma. Tava começando a fazer as coisas paradas dentro, tudinho, quebrando tudo, tal. Tudo com licença. Foi o que mais demorou. Demorou 9 meses a obra no geral. E aí, quando fez o Caldeirão do Huck, automaticamente muita gente vinha dos Estados Unidos de outros estados Sim. procurar a Pie Faction. Uau. Então foi um marco, de fato. Foi, eu acho que foi mais um, né? Porque também a gente teve muitos artistas que a gente tava servindo, como o Wesley Safadão, o Mano Walter. Teve muitos artistas que veio, que sempre que vinha, queria saber quem tinha pizza e quem era pizza brasileira, e sempre a gente era recomendado, como é até hoje. E os caras iam na pizzaria ou queriam que você fosse Eu, até... eu ia sempre servir. Tá. Ou fazia delivery ou fazia pizza party, que é o que eu faço também. Que eu pessoalmente vou fazer a pizza party. E quando a gente fez essa reforma, depois do programa Luciano Huck, realmente o movimento dobrou. Eu fiz uma estação de pizza muito maior. eu não conhecia a Pie Faction. Que legal. Eu viu, conhecia Huck? a Pie Faction, eu sabia que tinha a Pie Faction, porque eu escutava o pessoal falar, e até porque eu tava trabalhando que nem um maluco, eu tava fazendo faculdade de Direito nessa época, e aí eu não... já tinha terminado, Não, 2016 que foi que aconteceu. 2016. Não, 2016 eu já era corretor, eu tava bombando, trabalhando que nem um maluco. E aí eu escutei falar da Pie Faction, foi nessa época, foi por causa disso. Por isso que eu te perguntei se isso foi um marco ou não. Foi sim. Isso faz parte, sim. Faz parte. Eu não digo que foi o 100%, mas foi uma boa parte. Foi. Foi sim. Os artistas ajudam porque... Até hoje. Os Já artistas... atendi mais de 350 artistas. Maninho conhece muita gente, cara. Pessoal de... Wesley Safadão mesmo, no Cruzeiro do Wesley Safadão, você tinha acesso tudo lá, ao pessoal e todo mundo. Isso é muito bacana, né? Traz uma... E o pessoal te dá retorno? Posta alguma coisa da pizzaria? Sim, sempre. Sempre que vem aqui, eu atendi... Tô com um problema na garganta agora. Alergia. Sempre que eles vêm aqui, eles postam. E dá uma força pra mim também. Sempre a gente tá junto, sempre. Isso é bom demais. Porque o contrário também é perigoso. Quando os caras abriram a Blackfire... tinha alguém lá dentro, que eu não vou citar o nome, mas esse alguém lá dentro ficava trazendo artistas e para esses artistas dar algum retorno. Sim, mas não. Pra... A coisa tem que ser muito bem feita. Ou documentada, ou ser muito amigo do artista. Mas eles tentaram, porque eu sei da história. Então, assim, de repente chamavam sei lá, MC Pipoquinha. E aí a pessoa chegava com 30, 35 pessoas ali, e todo mundo queria comer, não queria pagar um centavo, todo mundo tava comendo, e pizzaria não, desculpa, churrascaria é um pouquinho mais caro, né, do que a pizza. Você pega ali uma pizza, uma large, dá pra alimentar mas a galera. Mas o custo de uma mesazinha grande assim é alto. É alto também, né? E não vi resultado pra eles, maninhos. Eu não vi. Por isso que eu te perguntei se foi um marco. Porque esse negócio da troca do arroba, a gente deu meio que uma passada disso, né? As pessoas hoje já não estão valorizando tanto a propaganda do arroba, né, cara? Sim, eu acho que virou uma coisa muito... Como é que eu posso usar a palavra, cara? Supérflua, porque hoje muita gente tem seguidores comprados. Sim, muito. Então, às vezes, você pega um artista, vou dar um exemplo, pega um artista de 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores do Brasil, enquanto você pega um daqui de 20 mil, 10 mil, daqui dá muito mais resultado pra você do que um do Brasil, muito. Me mandaram, falou assim, olha, esse corretor aqui, ó, tá aparecendo pra mim. E aí o cara tava falando um tanto de besteira lá. E aí eu fui ver, o cara tem 160 mil seguidores, né? Aí eu falei, caraca, muito seguidor, né?
no Instagram. Eu falei assim, 60 mil no Instagram é difícil, porque cresce muito pouquinho. E aí, quando eu fui ver, o cara tem 50 likes, 70 likes nas fotos. Você vai na visualização do Reels, o cara tem 100, 150. Aí eu falei, pô, eu tenho 70 mil seguidores. Os meus likes tá 2 mil e pouquinho likes. Exatamente. Aí eu falei, tem alguma coisa que tá errada aí, né? E eu tô falando isso porque o que deve aparecer de gente, porque como você conhece muito artista, e o que deve aparecer de pessoas hoje querendo às vezes trocar arroba por alguma coisa na pizzaria. Todo dia. E é o quê? O cara quer comida de graça? O que é? Quer jantar ele, é família com 10 pessoas, 8 pessoas. Pra fazer um post, fazer um story. Jesus da misericórdia. Teve um cara que entrou em contato comigo, um artista famoso. O empresário do artista famoso, um cantor. Uhum. E ele falou assim, cara, ele quer fazer 12 vídeos com você. Aí eu falei, legal? Vamos comprar a casa, eu e ele. Eu falei, fantástico. Aí falou assim, a gente quer o valor que você teria de comissão de volta pra gente. Aí eu falei, até aí tudo bem, né? Eu faço, sei lá, eu pago um marketing, alguma coisa. Até aí tudo bem, né? É um marketing realmente que eu tô fazendo. Não, mas eu quero que você tire do bolso, fora isso, mais 150 mil. Oxi. Aí eu pensei, eu falei, o cara tem 8 milhões de inscritos. É o Neymar, Você colocava 150 mil dólares? É 8 milhões de inscritos. Eu falei assim, velho... E assim, música é um negócio muito... Não é bem um público. Música o cara não tá olhando o vídeo. Música o cara tá escutando. E às vezes eu não vou ter o retorno que eu preciso. Então eu achei meio que uma afronta, sabe? A proposta que fez. Então eu tô falando isso porque... Achou? Porque a quantidade de gente que eu vejo querendo trocar arroba... Não tá esquecido. Esse dia eu tava conversando com o pessoal lá do Camilas. Eles falaram que é a mesma coisa. Se não tomar cuidado... Você não paga as contas. Não paga as contas com a galera querendo. Agora, meu irmão, fazer uma pergunta pra você. E assim, quando a gente tava lá no navio, lá em... eu não sei se você quer tocar nesse assunto ou não, mas quando a gente tava no navio lá, e teve uma hora que a gente tava batendo um papo, e eu lembrei de uma coisa, porque se tem uma coisa que é fácil aqui nesse país, é você esquecer das suas raízes, se você não é uma pessoa que tem princípios, né? Começa a pisar nos outros, tratar as pessoas de forma... Você acabou de responder, quem não tem princípios, né? Começa a tratar as pessoas de forma... né? Eu não me importo se o cara tá limpando a casa, se ele tá cortando a grama. Eu já disse isso uma vez, o cara que corta a grama lá em casa é um cara fantástico, e não é porque corta a grama, ele é menor, ou mora pior, ou dirige um carro menor, é o Bosco, o ex-goleiro do São Paulo. Sim, ele tá gente boa pra caramba. O cara corta a grama no carrinho ali, porque as profissões aqui são assim. Mas existe uma leva de novas pessoas que têm vindo pra cá e uma parcela pequena que pisa realmente nas pessoas, porque já chega aqui com a grana muito alta. Eu tenho tanto pra falar com isso, queria poder falar 100%. Fala 60%, cara. Fala Rapaz, 60%. é muito, vai magoar muita gente, viu, cara? É muito coach, é muita coisa na cidade aí, então isso é muito complicado. Os coach hoje ensinam as pessoas, com a licença da palavra, isso é mau caráter, desculpa. Sim. Porque a pessoa fala, você não deve andar com ciclano e fulano, só você é a média das 5 pessoas que você anda. Convive. Isso é pra gente fraca da cabeça, velho. Desculpa. Desculpa. Agora, se você quiser levar a sua amizade para um nicho que tenha gente rica, gente que tem imagem, isso é bom para você? É. Mas é isso que você quer? Você quer subir em cima da imagem dos outros? Você tá certo fazendo isso? Por isso que eu digo, eu não posso falar muito, muita gente vai se magoar. Mas ninguém magoa, não. Eu contei uma história aqui, esqueço toda hora o nome do rapaz lá do barbecue. Como é que é, ô Santista? Ainda bem que minha garganta tá arranhando, que eu não consigo falar muito, viu? Como é que é o nome do rapaz? Muita gente se intrigada em mim hoje. Caio. O Caio. Sabe, você conhece o Caio? Quase se me fazer eu passar vergonha aqui. O Caio do barbecue? O Caio do barbecue? Sim, do CDL, sim. Escuta o Caio. Sim. Eu falei isso no último podcast, eu vou falar pra você que você não assistiu o outro podcast. Eu tava lá com a minha casa... O garganta, melhora logo. Tava lá na minha casa com o meu barquinho lá na água. E aí... o mato cresceu e o barco tava difícil para sair da água, porque tinha o pier ali, o barco tava do lado. E eu botei no Facebook, eu queria alguém para poder limpar ali, né? E eu falei assim, cara, em vez de eu contratar uma empresa, eu vou botar no Facebook, eu pago $200 o dia da pessoa. E aí o Caio ligou, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. E ele foi, limpou lá, e aí no final ele falou assim, ô Pablo, eu te assisto lá do Brasil, já tem um tempão e não sei o quê. Cara,
Qual o conselho você dá pra um cara igual eu, que eu quero empreender, Não quero fazer alguma coisa? E aí eu virei pra ele e falei assim, meu irmão, olha só. Primeira coisa, a maioria dos brasileiros aqui não vão te dar dica de como funciona o trabalho dele. Ele vai esconder. Não vai querer falar, vai desconversar. Ele tem medo de contar como é que foram os caminhos, como é que aconteceu. Então, vai só, estuda, tenta, não desiste, não acha que vai ser fácil, porque quando você começar, você vai pensar em desistir do que você tá começando um monte de vezes. Tipo assim, eu dei uns conselhos legais pra ele lá e manda ver, meu irmão. E aí, 6 anos depois, eu tava num casamento nigeriano, quem tava fazendo o negócio era ele. E ele chegou, tu lembra de mim? Eu falei, velho, eu não lembro não, porque é tanta gente, né? Aí ele falou, pois é, meu irmão, eu cortei a tua grama. Você lembra de um cara? Eu falei, cara, eu lembro. Falei, pois é, eu tô aqui fazendo barbecue. Eu falei, trabalha com o pessoal? Não, eu sou o dono, eu sou o precursor desse negócio aqui. Aí eu falei assim, caraca, né? Então assim... Eu encontrei o Caio na primeira festa que ele foi fazer. E coincidentemente, ele perguntou pra mim se eu tinha alguma dica pra ele. E hoje o cara faz sucesso. Faz sucesso. Eu tenho clientes que chegaram aqui, cara, o que que eu faço? Eu quero dar um jeito de estabilizar minha vida, sempre tudo tranquilinho. Montou uma empresa de fibra óptica. Hoje, todo o estado do Mississippi, Alabama e Carolina do Sul são esses brasileiros que cabeiam, que cuidam de toda a infraestrutura. E esse pessoal hoje, cara, tem avião, tem... Assim, deslanchou que foi um absurdo. Então, voltando ao que eu tava te falando. A gente tem hoje uma leva, infelizmente, e Orlando tá enchendo de pessoas boas pra caramba, mas também tá enchendo de pessoas complicadas, né? Você vê que eu tô em todo canto. Sim, eu vejo. E às vezes eu faço questão de não estar em cantos. Como é que eu posso explicar? Tipo assim, Maninho tá... Vou dar um exemplo, já que ele não mora mais aqui, o Kaká, do futebol. Sim. É amigo meu, virou um amigo meu. Eu não gosto de postar que tô na casa dele. Se eu estiver lá. As pessoas ficam meio que me barrando, porque acham que eu tô metido. Sim. Não, também eu vou na casa de um monte de artista, não posto nada, porque às vezes o cara não quer. O cara quer ficar tranquilo, não quer... Né? Mas essa galera, essa galera que pisa e tal, às vezes a falta do princípio, eu queria que você falasse um pouquinho, se você quiser ou não. Obrigado. Eu acho que é mais fácil para nós, né? Eu engraxei sapato aos 9 anos de idade, vendi picolé, minha mãe fazia calcinha, eu vendia calcinha em hospital. Mas você não é aprovador das calcinhas, não, né? Não, aprovava as calcinhas, não. Minha mãe fazia calcinha, cara. Agora minha garganta piora, viu? Minha mãe fazia calcinha e eu, com 9 anos de idade, eu pegava uma lancheirinha. Você lembra da lancheira de plásticos? Eu pegava aquela lancheirinha, enchia de calcinha e tudo branca, ia no hospital. E aí eu tinha um cadernezinho e eu fazia elas recebiam só 15 dias ou 30 dias depois. E aí eu anotava, elas pegavam a calcinha e eu voltava para receber isso com 9 anos. Legal, cara. Né? Aí engraxava sapato. Eu comecei 7 anos. 7 anos eu comecei a trabalhar. E aí, eu, vindo de uma vida onde se eu tô calçado ou não tô calçado, tem uma pessoa passando dificuldade, se alguém tá com fome, alguma coisa, eu falo, senta aqui, eu não conheço, o cara pode estar sujo, pode ser do jeito que... Esse background... Eu acho que é mais fácil, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, para se despir um pouco do orgulho, né? Se despir um pouco do orgulho. Você me contou um pouco do teu background, como foi a sua história. Você, no Brasil, era empresário, você era dono do Lava Jato. Sim. Você sentiu que você tinha que dar alguns passos atrás aqui para poder ser um empresário e fazer o que você faz hoje? Até hoje. Eu comecei com 7 anos de idade, catando latinha na rua pra vender. Latinha de alumínio. Prensar, eu ia vender. Lá em João Pessoa? Não, em Solônia, interior da Paraíba. Foi onde eu nasci. E pulando muito disso aí, sobre o princípio também, voltando à sua pergunta lá, até hoje, quando eu vou pro Brasil, eu escolho uma pessoa pra ajudar. Chegar a dar uma grana. Não pela grana. Eu vejo a pessoa trabalhando, esforçado, e vejo que a pessoa tá com sangue nos olhos. Mas o Brasil não deixa crescer. Sim. Eu chego pro cara e falo assim, eu passei exatamente o que você tá passando, eu tinha sangue nos olhos, e eu espero que você continue assim. Porque você vai ter um resultado. Quanto é que você ganha na noite dessa? O cara fala assim, eu ganho uns 100 reais. Eu falei, toma a sua semana, toma o seu mês. Eu vi você fazer isso em Cancún, foi em Cancún? Cancún.
Eu fiz um garçom. Conta pro pessoal como é que foi com o garçom, cara. E a história foi bacana, não foi? Não, o pessoal sempre falou pra mim, né? Tipo assim, um garçom em Cancún, se ganhar $5, ele tá feito, porque $5 é muito dinheiro. Aham. Mudou um pouco, né? O presidente que mudou, dizem que aumentou 4 vezes mais do que era o salário mínimo. Eles ganham o salário mínimo lá é 4 mil pesos hoje. 4 mil pesos, não sei nem quanto que dá. Era 1.500 pesos. Quanto que dá? E eu dei pro cara 1.600 pesos, eu dei pro cara, numa tarde de trabalho. O cara ficou louco, o cara não acreditou. Você E deu... foi $100, velho. $100. $100. O cara ficou louco. Ah, tá. Então $100 são 1.600 Mas foi pesos. engraçado que eu tinha achado $200 no Cruzeiro. Ah. Que não acho o dono desse dinheiro, viu? Que eu não vou devolver, mas já gastei. Eu tava passando no corredor do Yacht Club, tinha, meu cartão caiu do quarto. Puf, caiu em cima do dinheiro. Eu, $200. Peguei o dinheiro, olhei pra um lado pro outro, nada. Botei na carteira. Na hora eu falei assim, esse dinheiro não é meu, e eu vou dar pra alguém. Então o garçom foi botar minha bebida no bar, eu dei 100 pau a ele. E guardei 100 pau na carteira. Eu não ando com dinheiro na carteira. Uhum. E nesse dia, já em Cancún, 2 semanas depois, fui mexer na carteira e só vou dar $20 pra esse cara. Quando eu mexi na carteira, tava $100. Eu falei assim, Deus sabe todas as coisas, né, velho? Então nessa hora ele tá lá... O bicho deve ter ficado feliz, Nossa, hein, eu cara? puxei, vai ser $100. Toma aí, dei pro cara. Ele ficou muito feliz, muito feliz. É. Eu fiz uma doação de uma moto, sabe? Pra uma rifa. Uhum. Lá na igreja que eu sou. E aí, é interessante que quando eu fiz a doação da moto, eu falei assim, Deus, que essa moto vá pra um cara que tá precisando pra caramba, né? Porque uma Bandit, né, era um sonho de moleque ter a Bandit, eu comprei, andei e tal. E aí eu olhei pra ela assim e senti vontade de fazer uma doação pra ajudar uma causa. E eu orei e falei, tomara que isso vai pra uma pessoa bacana, né? Rapaz, o cara comprou uma rifa só. Uau. Ele tava trabalhando de patinete elétrico. Uau. Que era o patinete que ele pagou lá no eBay, lá, cento e poucos dólares, que é o patinete elétrico que ele ia. E o que ele fazia? Como a bateria não dava inteira o negócio, parece que ele andava um pouco para depois usar a parte do patinete para não gastar dinheiro. E aí, quando ele me contou que ele não tem transporte, e aí ele me mandou, falou, eu te sigo desde o Brasil, cara. Uau. Como ele não tem transporte, quando recebeu a moto, eu falei, pô, bacana, né? Isso é Foi um Deus, negócio... velho. Deus é muito bom, ele prepara as coisas direitinho. Eu tava te falando da história e de quem é assim, passou um pouco mais de dificuldade. Quando chega aqui, eu vejo que essas pessoas têm mais probabilidade de ter sucesso, cara. Eu não estou dizendo que o empresário que é um cara capacitado, que passou por todos os seus cursos e as suas especializações, ele não vai ter sucesso. Mas eu não sei você. Eu estou errado nisso? Você acha, ô Santista? A maioria das pessoas que eu vejo ter sucesso aqui grande nos Estados Unidos, eu tô falando, não estou falando de mega empresários, eu estou falando assim, na sua média, de classe média alta aqui, são pessoas que tinham uma vida um pouco mais difíceis lá no Brasil. Parece que a galera que chega aqui com muito dinheiro, ele faz mais gastar do que ganhar aqui nesse país. Eu não sei, tô errado? Será que essa visão tá errada? Eu acho que tá certo nisso daí, né? Sem dúvida. Uma coisa que foi experiência própria aqui nos Estados Unidos, você falando disso aí, e você vai entender o que eu vou falar. Eu vou citar algumas coisas. Paris 6. Quebrou. Madeiro. Madeiro. Quebrou. Coco Bambu. Que são restaurantes maravilhosos no Brasil. Top, né? topado. Sempre que eu vou em todos. Não, e lá no Brasil é delicioso, maravilhoso. Coco Bambu, 6 milhões e meio, quebrou. Por quê? Aí você vê, Amor em Pedaço, abriu, 2013, 2014, quebrou. Camilas. Eu conheço os donos do Café Mineiro, o cara tinha uma cama no fundo do Café Mineiro, então ele dormia ali. Se você vai pegar o recado que eu tô falando aqui agora. Pie Faction. A Pie Faction, quem fala de Pie Faction, lembra de quem? Do Maninho. Todo business que vem pra cá, que o dono rala o bucho, que trabalha dentro do business, ele vira referência. Não quebra. Por quê? Além de ter a marca, a pessoa vira uma marca também. Sim. E a comunidade brasileira que mora em outro país, e no Brasil também, o americano dá muito valor a business familiar. Sim. Tem alguns business, tipo assim, vou dar um exemplo de um restaurante italiano aqui, sempre, a maioria é de uma família. Sim. Tradicional. Não quebra. Não quebra. Aí o cara vem, monta um negócio grande de rede. Aí eu tô falando isso porque isso é um recorde que eu fico observando. E, inclusive, até um empresário famoso lá no Brasil me perguntou qual que era o caminho para começar. Eu falei, cara, o caminho é gastar sola de sapato e pneu de carro
sabe? E ter paciência, porque o começo não é brincadeira. O começo No Lava fácil, Jato não. que eu tinha no Brasil, o povo ia pra lavar o carro e ia pra me ver. Muita gente, quando falou... tem um cliente, doutor Givanildo, acho, faz tanto tempo, acho que Givanildo o nome dele. O cara chorou quando eu vim embora. Uhum. O cara veio me visitar 2 vezes na pizzaria, depois de anos. O business, você tem que ter essa ligação com o cliente. Tem que ter uma identidade. Tem que ter. Tem que ter uma Tem que identidade. ter. Esse é um dos segredos do sucesso. Além de você ter um produto lógico, de excelência, você tem que conhecer o seu cliente. Nesse América Sem Máscaras, quando eu montei o América Sem Máscaras lá em 2014, tinha um cara aqui que cobrava $25 mil de assessoria de brasileiro que chegava. Então, você lembra dessa história, né, Lauri? Se lembra. O cara cobrava $25 mil de assessoria, né? E o que eu fiz? Quando eu vi aquilo, eu fiquei chateado, cara. Eu falei, pô, o brasileiro tá chegando. Essa assessoria é só informação. Essas informações já estão na internet, só não estão agrupadas, colocadas em um negócio ali. O que eu fiz? Eu coloquei tudo num blog chamado Quero Morar em Orlando. Esse blog hoje tem quase 2 milhões de pessoas que seguem. Eu botei tudo no blog e falei assim, passei a madrugada fazendo isso porque eu fiquei puto com o cara, com o que ele tinha feito. Coloquei a lista no outro dia e falei, olha só, tem gente cobrando você aí de 9 a $25 mil de assessoria para te dar indicação aonde colocar seguro no carro, levar o filho para vacinar, como abrir uma conta, sabe? Como fazer isso, aquilo. Eu botei, deve ter uns 150 itens. Eu coloquei tudo de graça na internet. E aí, eu no América Sem Máscara ainda falo assim, ó, sabe por que eu coloquei? Porque quis, porque tava com vontade. O cara ficou doido comigo, ficou puto, me xingou, fez um monte de vídeo falando um monte de besteira de mim, Ridículo, e não sei o quê. Teve mais de 3 milhões de compartilhamentos à lista. Você já viu que alguns restaurantes aqui tem comida com meu nome, né? Já. Por já. quê? É referência, né? Assessoria sem comprar um centavo. É. Se me der a liberdade, eu falo, não tá errado, não tá certo. É. Então, assim, as pessoas são gratas. Sim. Olha, grato o Silvas mesmo, que eu ajudo, o Léo, que ele que começou o restaurante, depois vendeu pro menino lá, o que é um mercado restaurante, que é o Silvas. Eu tava um dia comendo, aí um cara bateu no meu ombro e falou assim, ó, sua conta tá paga. Aí eu, quem foi que pagou? Ele falou que cara, o cara tava saindo. Eu fui lá e falei, amigo, pra que pagar minha conta? Ele falou, não, eu moro aqui há 2 anos. Aí eu falei assim, legal, cara, Deus abençoe. Aí ele falou assim, e eu nunca liguei pra ninguém pra pedir nada. E minha vida e minha família hoje vive com as dicas de que você dá. Então, quando eu vi você lá e minha esposa, eu falei assim, cara, eu vou agradecer esse cara. E foi, pagou a comida. E eu fiquei pensando, eu falei, e o que você tá falando? Eu nunca tinha, maninho, ligado que um business sem uma referência, ele parece que não vai se subsistir, né, cara? Pode procurar. Um dos erros do Black Friday foi esse. Não tinha referência. Não tinha uma cara. Não tinha. O brasileiro que vive aqui pode observar de verdade. Ele vai sabendo assim, quem é fulano, quem é o dono daqui. Sim. É assim que funciona. E até na dificuldade, né? Sim. Porque vamos dizer que o seu business... Porque o business pode passar uma dificuldade. Essa terra que eu sempre digo para as pessoas, não pise em ninguém. O que eu conheço de gente que era funcionário, virou patrão do funcionário. Depois o funcionário virou patrão do funcionário. E ficou aquele negócio rodando. Porque isso aqui, meu amigo, é uma montanha russa. E quando você tem nome, tem credibilidade, até no meio de uma dificuldade, um caba que é amigo chega e fala assim, até você melhorar, peraí, deixa eu te ajudar aqui, ó. Fica aqui, eu resolvo para você. E eu já vi isso acontecer. Né? Eu digo, tem muito FDP, tem bastante. Tem bastante, mas também tem muita gente boa, tem muita gente bacana. Tem sim. Maninho, agora falando um pouquinho, cara, de bagunça, de carro. O Maninho gosta de carro, né? A galera que tá assistindo aqui também gosta de carro. Só que eu vi que você gosta mais de carro, eu tô vendo você só com um carro grande, pô. Você tem um SUV e tem uma Tem alguns sonhos que a gente tem que esperar um pouquinho, né? Tem que vender um pouquinho mais de pizza. O Maninho, cara, tem uma caminhonete muito bacana, que é o motor do Hellcat, a caminhonete dele. A TRX, no Brasil é TRX que eles chamam. Né? No Brasil tem essa caminhonete? Tem 1.650.000. Reais. Pense, 1.650.000 Cara, quando você vai no Brasil, sente muita diferença quando chegar lá? Você aluga carro, cara? Alugo. Eu morro numa grana, porque assim, o carro que... tu aluga caro. Tu chega lá, aluga um carro bom. É, bom pro Brasil, uma Frontier. A Frontier você aluga caminhonete. Nada. Quando eu vinha pra aqui, eu alugava Escalade, alugava aquele Yonko.
É Yonko o nome, né? Sim, Suburban. Sim, que são Yukon, naves, né? Yukon, né? São naves aqui, né? Sim. No Brasil, uma nave seria o quê? Uma Hilux. Que Cara, raramente tem lugar. Você gastar 10 mil reais de alugar o carro. É ridículo. Eu quando eu vou, tento alugar uma Mercedinha, aquela 6080. Já aluguei lá, que é 1.6 turbo, né? Já aluguei, gastei 6 pau. Em 15 caro, dias, cara. é caro. O dia, a diária acho que é $100 a diária, um negócio assim. Em dólar, né? Em dólar, porque chega lá e paga em dólar, né? Agora, é uma diferença brutal, gente. Eu cheguei... Não, e é interessante. Se você aluga o contrário, meu amigo, o negócio dá problema. Eu lembro que eu fui na churrascaria do Marrone, lá em Goiânia. E aí, quando eu cheguei lá na churrascaria, não tem estacionamento comum, é só valé. E eu aluguei o quê? Um HB20. Você conhece HB20? Você não sabe. Você é um sabe da Hyundai, né? É um da Hyundai de bundinha. Sei. Ah, rapaz, ele conhece. HB20. E eu botei o celular no meio assim, onde ficava segurando o celular com aquele negócio pra ver onde eu ia, né? Quando eu encostei lá, só tinha Range Rover, Panamera, só carrão. Abaixou logo que era Uber. Aí a hora que eu encostei, o cara falou assim, motorista por aplicativo. Eu falei, não, filhão, eu vou comer aqui. Aí ele falou assim, o que você quer que eu faça o carro? Eu falei, estaciona igual. Se você é o Vale, você vai saber. Você não sabe, eu vou saber. O pessoal olha muito, né? E eu tava no Brasil falando, tem muito disso. eu tava falando de baixar uns degraus, porque eu percebo que o cara que tá aqui há pouco tempo, ele olha o sapato que você tá usando, ele olha o relógio que você tá no pulso e o carro que você tá pilotando, né? Não, eu chego no Brasil, cara, o pessoal, assim, eu vou no restaurante, o cara vai um pouquinho mais arrumado, né? Que é até meio cultural no Brasil, lógico, né? Aqui a gente vai um pouco mais à vontade. Pela facilidade de a gente ter uns tênis massa, uma calça legal, uma camisa massa, que é muito fácil pra gente. Sim. O pessoal ele olha de cima a baixo, tá somando o que você tá vestindo. Literalmente, eles estão somando o que você tá vestindo. Sim. Já chegou a comentar comigo, porra, tu tá vestido com 30 mil reais. Eu assim, como assim? Já tá a camisa da Balmain aqui, é 7, 8, o Paulo disse, o quê, velho? Você tá louco? Eu nunca comprei muita coisa. Um tênis 8 mil, velho. Da Gucci, um tênis aqui é 500 pau, 600 pau. É ridículo. E aqui, o que eu tô falando é que pra você ser empresário, aqui, às vezes você precisa dar esses passinhos pra trás e não julgar tanto. Porque às vezes o cara que não tá com um tênis da Gucci, ele tem uma condição gigantesca de ser alguém que pode adicionar a sua empresa, ou ser um comprador, se você trabalha com alguma coisa, se você vende alguma coisa. E eu vejo que ainda há um pouco dessa cultura que traz para cá. O trabalhador, por exemplo, o empresário no Brasil, ele normalmente não põe a mão na massa. Eu lembro que a gente tava no show do Israel e Rodolfo, e aí eu fui lá curtir, fui brincar, né? Eu não tava trabalhando, eu ajudei vocês um pouquinho ali e fui trabalhar. Rapaz, daqui a pouco chega o maninho, mas igual tampa de marmita. Troquei 4 vezes a camisa, velho. Todo suado. E aí eu pensando, eu até brinquei que eu falei com o Tucano, né? O Tucano que no final ficou meio alegre lá. Eu brinquei com o Tucano e falei com ele, falei, cara, esse país é massa, né, velho? Aí eu tava vendo o Alisson lá, o Alisson também na ralação do caramba. Sim. Eu, às vezes, vou na casa de cliente e tem alguma coisa suja lá, às vezes eu levo vassoura, eu vou varrer a casa do cliente antes do cara chegar. No Brasil, o empresário, cara, que tem um patamar legal, é muito difícil ele baixar pra fazer isso, né, velho? Quase que impossível, cara. É muito... Você não vê isso. E por isso que eu acho que você tá falando, e tudo faz um sentido. Isso vira até, ó, eu vou falar uma coisa pra você, dá pra virar um curso de coach aqui, hein? De como ter sucesso no teu business. Ligar a identidade ao teu negócio. Sem identidade o negócio não anda. Meu irmão, a gente tá batendo papo aqui tem 1 hora. Eu não vou segurar muito maninho, porque primeiro que eu quero comer pizza pra caramba. Tá cheirosa, né? Segundo, a esposa dele daqui a pouco manda uma mensagem, a briga comigo, que eu também conheço ela, fala, manda meu marido de volta pra casa. Aí tá em modo avião, que tá pra ninguém ligar. Mas se você tem algum recado pra dar pro pessoal por aí, meu irmão. E assim, eu vou falar pra você, tá? Antes de qualquer coisa. Você é um cara que a gente nunca chegou pra ser apresentado, de fato. A gente teve um pouco mais de proximidade, foi nesse evento agora, que eu conheço o Bruno, o Ribeiro, né? E aí foi ali que a gente teve uma proximidade, e aí... Mas sempre eu te olhei como um cara, como eu vejo brasileiros que chegam aqui, ralam, igual você tá falando. Obrigado. E tem sucesso e não pisa no tomate, que esse é o mais legal. Nunca. Porque tem gente aqui que tenta montar negócio, você vê abrindo abre outro, mas deixa um rastro tão feio. Deixa. Um rastro tão horrível.
E a gente conhece, se a gente fosse falar nome aqui, o negócio ia ficar complicado. Mas, assim, e é bom. Aquilo que você faz de ser dono de um restaurante e sair para outros restaurantes e postar o restaurante, comida do restaurante, visitar os locais, isso é muito bacana. Eu comecei a fazer treinamento com corretor exatamente por isso. Eu falei, gente, cara, eu não passar quero conhecimento. Eu quero passar conhecimento, que eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Eu passei poucas e boas. Eu não consegue contar 100%, que não daria horas. Então, assim, se eu vejo a pessoa fazendo um passo, que diz assim, cara, esse cara vai perder aqui $100 mil nesse passo, vai desgastar e vai quebrar, eu me vejo na pele dele, eu vejo que não é isso que eu queria pra mim. Eu vou lá e ajudo o cara. Uma dica, uma coisa ou outra. Já teve alguns que não escutou e quebrou. E eu deu vontade de dizer assim, tá vendo? Te falei. Te falei. Mas eu não vou fazer isso porque, sabe, cada um tem aquilo que merece. Às vezes o escutar, eu acho que é válido demais, sabe? Sim. Principalmente nesse ramo que a gente vive aqui hoje de restaurante, é bem tenso o tempo todo. É tanto que até hoje pessoas me ligam e falam, rapaz, e aí esse movimento, pelo amor, tá igual. Aí eu vejo, todo canto, é geral. É assim, tem que entender muito do business aqui. E a outra coisa que você falou, o conselho que eu posso dar para as pessoas que tá chegando aqui. Primeiramente, não é um conselho, mas para quem tá chegando, quem tá saindo, para um modo em geral, caráter não se encontra em farmácia, no mercado, não. Hoje, quando eu contrato meus colaboradores na pizzaria lá, a pessoa que trabalha com a gente, eu vejo logo o caráter. Eu acho que o resto é treinável. A gente consegue treinar a pessoa para ser um garçom, para ser um pizzaiolo. E às vezes chega puta profissional, como já trabalhou alguns comigo, e não tem caráter. Já chegou a ponto de um gerente sair, pegar um projeto no qual era meu, e montar uma outra pizzaria em outro estado. Uau. Entendeu? Então, assim, até hoje, pessoas chegam para mim falar que ele usa meu nome lá, que já trabalhou na Pie Factory, para tentar levantar o business dele. Então, para mim, essa pessoa não tem caráter. Sim. Era uma pessoa que trabalhava bem, fazia diferença, vestia camisa, mas, infelizmente, deu um passo bem errado. E eu mostrei pra ele que ele podia estar muito melhor. Quando ele passou a perna na minha cara, eu mostrei pra ele, falei assim, ó, isso aqui você devia ter feito assim. E tem um caminho tão melhor que isso, né, cara? Chegar e bater um papo, cara, tô querendo abrir alguma coisa em outro lugar. Não, a visão que eu tinha pra ele, supostamente vou mandar essa mensagem pra ele, eu espero que sim, que ele escute sim. A visão que eu tinha pra ele é muito maior do que ele é hoje. Muito maior. Porque ele realmente fez a diferença pra gente, ele sabe disso. Fez a diferença. E eu disse assim, esse cara vai ganhar muito mais do que eu mereço. Porque ele vestiu a camisa e ralou. Mas ele cresceu os olhos, ele veio... É o que eu digo, caráter, cara. O caráter, quando a pessoa não tem, a pessoa não cresce. Eu acho que não vai. A Bíblia é muito legal nisso, sabe? A Bíblia chama um negócio que chama soberba. Quando você cresce o olho demais e começa a ficar soberbo, você perde um pouco dos teus princípios e a consequência da soberba é a queda, né? Não tem jeito, né? A soberba, ela precede a queda. Faz uns 2 anos que ele saiu. Exatamente 2 anos. Kid. Com 2 anos, assim, eu cresci imensamente. Profissionalmente. Muito. Posso não ter aberto 10 lojas, mas o que eu cresci profissionalmente vale muito mais que 10 lojas. O que eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas falam assim, pô, Pablo, você fica falando de um imóvel que você poderia ganhar muito mais de comissão e você tá falando mal e não sei o quê. Não tô falando mal, tô te indicando de forma correta. E por que você é tão bonzinho assim? Não sou bonzinho. Primeiro, tem princípio. Segundo, se eu fizer besteira aqui, isso vai voltar. Porque quando você faz alguma coisa no meu ramo, por exemplo, de imóveis, se eu vendo um imóvel ruim aqui, daqui 2 anos, 3 anos, você volta e fala assim, ô Pablo, eu não quero ser um corretor de 1 ano, de 2 anos. Não é à toa que eu tô tantos anos no mercado. E eu vejo que quem tem essa mentalidade, o negócio anda um pouco diferente. É lógico, a gente erra no meio do caminho, pisa no tomate com alguma coisa, né? Agora, desvio de caráter, isso não pode acontecer. Não pode acontecer jamais. Meu irmão, brigadão. Eu agradeço, meu irmão. Brigadão. Ó, espero que você tenha gostado aí hoje. Segue lá o Instagram da Pie Faction. Viu como é que é o Instagram da Pie Faction? Pie Faction Orlando. Pie Faction Orlando. Segue o Instagram do Maninho também, que é bacana. Ele fica postando coisa o dia todo lá também. Eu acompanho também. É só zoeira, bacana. Tá, gente? Só zoeira. Coisa minha, coisa à vontade. Coisa do dia a dia. É bacana. Maninho, Underline 07 Underline. Até o Instagram dele, ele não tem muito padrão, não, né? Mas muito obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado pela pizza aqui. Agora eu, o Santista e o Maninho. Eu não sei se o Maninho vai comer a própria pizza dele com a gente. Vamos embora. Mas nós vamos comer. E você que gostou do bate-papo aqui, compartilha.
Outra coisa, eu criei um canal de cortes que chama América Sem Máscaras. Vou colocar na descrição aqui. Esse canal vai ser só para os cortes. Os vídeos completos vão ficar no Pablo Farias aqui, o canal que você está assistindo. Então, vai ser assim. Outro detalhe importantíssimo, dia 8 de dezembro. Maninho já foi num show aí de cruzeiro, sabe como é que é show de brasileiro? Saindo de Santos, 8 de dezembro, eu vou estar fazendo palestra no cruzeiro, no navio do Daniel. Ele esteve aqui agora, a gente participou, eu estava até junto, né, no show dele aqui. Foi top. E vou fazer palestra durante o dia e à noite você curte o show, vai ser super bacana. Compra a sua cabine, tem um desconto para você. Vai ser super fantástico estar com vocês. Vou levar advogado de imigração, pessoal que trabalha com validação de diploma. Vou levar ali... Quem mais que eu vou levar? Quem trabalha com dolarização de patrimônio, o cara que trabalha com envio de dinheiro. Uma série de gente. Vai ser super fantástico. Maninho, meu irmão, brigadão, velho. Show de bola. Show de bola, obrigado. Obrigado porque a gente sabe como é que é corrido o tempo aqui. Deixar do seu tempo para aparecer aqui com a gente. Super bacana. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, olha só, dia 8 de dezembro, eu já falei pra vocês, vou estar com o Daniel no navio dele, lá saindo de Santos. Então vai ser fantástico, se você puder, já reserva sua cabine, porque vai ser fantástico. Fazer parte dessa história dos 40 anos aí de carreira, hein? Espero vocês. Muito obrigado, Daniel. Valeu, cara. Você que mora no Brasil, dia 8 de dezembro, nós vamos estar fazendo uma palestra no Cruzeiro do Daniel. Sim, vou invadir o show de 40 anos do cantor Daniel, Bruno Marrone, com Fábio Júnior, com uma série de outros cantores, e vou estar fazendo uma palestra, tirando dúvidas sobre imigração, dolarização de patrimônio, financiamento de imóveis, e uma série de dicas de adaptação emocional, cultural, para você que deseja investir ou residir nos Estados Unidos. Então a palestra vai acontecer no navio. Não tem custo a palestra, mas você precisa reservar a sua cabine para participar. E o melhor de tudo, tem um desconto para você que vem como convidado do Pablo Farias. Então vou colocar o link desse desconto aqui para você. É só clicar, escolher o seu pacote e depois que escolher o seu pacote, me faz um favor, envie um e-mail para pablo@meucorretornaflorida.com avisando que você comprou a sua cabine e gostaria de participar da palestra em alto mar em dezembro, dia 8, saindo de Santos em São Paulo até o dia 11. Curtinho, rapidinho, com uma série de shows fantásticos. Vejo vocês na palestra. Anotem aí na agenda, de 8 a 11 de dezembro, nós temos um encontro marcado com a beleza do Oceano de Fundo, uma experiência surreal. Vem aí a segunda edição do Navio do Daniel. Vamos navegar em um mar de amor, contando com o cenário surreal do oceano.